aquela opção que você falou. Depois eu te falo. Bom dia. Esperar o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui. Olha. E Janete e a Débora, britânicas. A Céia, ó. Britânicas. 6 horas em ponto. Olha aí, a paz do Senhor. Deus abençoe o dia de vocês. Tô compartilhando aqui até esperar o pessoal entrar. Solange também, ó. Acordou cedo hoje. O pessoal tá sempre aí fiel. Bom dia. Parabéns, Michele. Ó, vem pra cá que você não tá aparecendo. É que ele tá comendo uma banana aqui. Já chego aí. Meu braço tá aparecendo. Opa, deixa eu tirar o som do meu. Vai compartilhando aí que questão de segundos a gente já começa, tá? Fazendo companhia para a pastora. Muito bom, meu pastor. Amém, obrigada. Isso serve de incentivo para nós, sabia? Saber que a gente levanta cedo com o intuito de, não só de ensinar, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está lendo, cada dia mais a gente está se fortalecendo, aprendendo. Esse momento de leitura, ele é importante não só para quem está aí ouvindo, para nós também. Muito mais para nós, né? Então, mas saber que vocês estão aí do outro lado é maravilhoso. Saber que, de certa forma, está abençoando a vida de alguém é um sentimento muito bom. Então, tragam sempre alguém com vocês também, hein? A Marli não entrou ainda, mas eu já estou vendo na live pessoas quem a Marli está indicando e elas estão aí. Entrou, eu falei nela, ela já entrou. Pessoas que a Marli tem trazido para as lives também. Então, que legal, isso é muito bom. E se a live atrasar 2 minutos... A Marli mesmo, ela já liga e já manda mensagem. Não vai ter live hoje. Aí, agora eu tô aparecendo aqui. Ó. Entra aí, chega pra cá. Aí, ó. Põe a cadeira pra cá. Tô terminando. Chega. Bom dia. Abre Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 38. Olha. Sou eu compartilhando, ele apita ali. A palavra é forte. A outra Marli também, tem uma outra Marli, a Rita. Ó, tem 2 Marlis na live. A Rita também, bom dia. Já fez café aí, Rita? Vamos orar? Faz para nós a oração, que eu tenho que aproveitar, né, que você está aqui hoje. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu santo nome por essa manhã. Nós adoramos porque o Senhor nos dá hoje mais um dia e por estarmos juntos, reunidos na tua presença e diante da tua santa palavra. O que nós desejamos hoje é que a tua palavra seja penetrante na nossa alma,
traga vida ao nosso Amém. espírito, traga instrução, traga direção, traga, Senhor, aquilo que a Tua palavra traz. A Tua palavra, ela é pão espiritual, ela é alimento espiritual. Meu Deus, e que o dia de cada pessoa aqui que está nos assistindo também seja abençoado. Amém, em nome de Jesus. Que a Tua presença esteja conosco nessa manhã e que permaneça conosco durante o dia. Amém. Em todos os nossos afazeres, em tudo que nós colocarmos as mãos, esteja conosco. E ministra ao nosso coração, Amém. Senhor. Nos inspira a meditar na Sua palavra. Coloca Amém. discernimento, entendimento e sabedoria para entendermos o que o Senhor fala através da Sua santa palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então eu vou ler. Mateus 12, a partir do 38. Diz assim: Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Então, ele dá continuidade, né, ao que nós estávamos lendo ontem. Jesus, diante dos escribas e dos fariseus, dizendo que ele não era endemoniado, ele não tinha demônio, tudo que ele fazia pelo poder de Deus, e os fariseus insistindo que Jesus tinha demônio e só por isso conseguia expulsar os demônios. E também Jesus falando sobre que árvore boa não pode dar fruto mau. Jesus foi muito claro ao confrontar os fariseus, dizendo: vocês são maus. Então, por isso que ele começa o 38 dizendo que os fariseus responderam a Jesus, né? Responderam de acordo com esse discurso que Jesus estava dando. E aí eles continuam pedindo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas Jesus lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas, pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Vou parar aqui para depois a gente falar da Rainha do Sul, né? Porque ele já emenda no outro assunto. Quer comentar? Primeiro, antes de comentar, hoje a reflexão vai ser só do 38 ao 49, certo? 50. Até os 50. Isso. Tá, então são poucos versículos, a gente pode ir com calma. Sem pressa. Bom, esse aqui é o momento em que aquelas pessoas que mais resistiram à mensagem de Jesus pede a Jesus um sinal. Embora Jesus todos os dias operava sinais milagrosos, todos os dias Jesus curava, expulsava demônios. E esses próprios aqui que estão resistindo à mensagem de Jesus testemunharam a maioria dos milagres de Jesus. Nós estamos falando da categoria dos escribas e dos fariseus. É importante entender quem eram esses homens. Eles eram os homens que mais conheciam as escrituras. Os escribas transcreviam toda a lei. Então a palavra escriba já vem de escrita. Eu expliquei para eles que escriba era como se fosse o escrivão. Ele estava ali no templo e ele era responsável por fazer a leitura e também transcrever, fazer as cópias dos escritos dos profetas. Então esses homens, eles detinham muito conhecimento de toda a lei de Moisés, né? Praticamente todo o Velho Testamento já estava escrito, compilado. Eles já tinham os livros dos profetas, todos os profetas do Velho Testamento. Eles já tinham o livro de Jeremias, o livro de Isaías, o livro de Oséias, o livro de Daniel.
Eles já tinham todo o Pentateuco. Pentateuco, tem que explicar. Pentateuco é o conjunto dos primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Atribui-se a Moisés a autoria desses primeiros 5 livros. Então, eles já tinham. E essas pessoas, embora conhecessem profundamente a Bíblia, rejeitavam a Cristo. Não, e já tinham visto, nesse caso aqui de Mateus, eles já tinham visto Jesus curar 2 cegos, um mudo. Jesus fazer sinais como eles mesmos, estava escrito aqui, né? Que nunca se haviam visto. E outra coisa, aqui eu li um versículo que diz assim: e seguiam uma grande multidão e ele curava todas. Então, assim, está relatado dois cegos, um surdo, né? Mas aqui está falando que Jesus curava todas. Então, você entende que não está relatado todas as curas. Porque, por exemplo, se Jesus cura uma multidão de 2.000 pessoas, como é que ele vai colocar aqui o relato das 2.000? Não tem como. Era impossível colocar minuciosamente todas as curas e dar destaque para as maiores, né? Isso para nós. Só que os fariseus estavam lá presentes. Então, eles já estavam vendo tudo isso. E ainda assim, Jesus estava dizendo aqui antes, vocês são maus. Agora ele fala, uma geração má e adúltera. Por que adúltera? Uma geração má, perversa e adúltera me pede um sinal. Antes de falar do má e adúltera, completando o raciocínio, pastor. Vai lá. Os fariseus e os saduceus, vejam só, conhecendo toda a Escritura, rejeitavam o Filho de Deus. Isso mostra que conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, não é suficiente. Mas te faz mais responsável. Te faz mais responsável. Mas veja, além do conhecimento das Escrituras, é preciso ter a revelação de Jesus Cristo. Então, estes homens conhecedores das Escrituras estavam rejeitando o Filho de Deus. E agora, eles chegam a Cristo pedindo o seguinte: queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Outro? Algum? Eles já tinham visto vários, né? Por que eles queriam ver um sinal, pastora? Isso é interessante. Não é que algumas pessoas, alguns teólogos, alguns pastores, eles pegam esse texto para dizer que não se deve pedir a Deus sinais ou que não se deve se guiar por sinais. E eu já disse aqui, olhando outras passagens da Bíblia, Deus sempre usou sinais para confirmar a vida e o ministério de profetas do passado. Deus sempre usou sinais para assinar, vaticinar, certificar de que era Ele. Inclusive Jesus. Nós dizemos aqui que quando João Batista quis saber se Jesus era o Messias ou não, Jesus cura alguns enfermos e fala: vão dizer a João que os cegos veem os coxos. Quer dizer, o que validava... A assinatura do ministério de Jesus. Eram os sinais. Nós já dizemos também, Moisés, quando Deus o chamou, ele disse: que sinal que o Senhor dá? Como que eles vão saber? Deus dá poderes de sinais a Moisés para autenticar o ministério de Moisés. Então era legítimo. A pergunta e o pedido deles era razoavelmente legítimo, com base em tudo que Deus fazia. Se o Senhor é quem diz quem o Senhor diz que é, dai-nos algum sinal. E aí Jesus disse: nenhum sinal será dado a uma geração perversa e adúltera, ou má e adúltera. Uma geração má e adúltera me pede sinal. Nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Jesus não queria dar sinais? Não. Jesus, ele está dizendo que não quer dar sinais... Para quem? Para uma geração como aquela ali. Que conhecia as Escrituras. Que era conhecedora de toda a lei, de todos os profetas, de todos os versículos, de todas as profecias, e embora fossem conhecedores por dentro, e já tivessem visto o que viu ele fazer, por dentro eram
adúlteros. E adúltero nesse sentido ele está falando do quê? Eu acredito que é o sentido literal mesmo. Eles eram impuros por dentro, embora por fora eles fossem... Tivesse uma aparência de fidelidade. Porque Jesus vai dizer, adiantando, né, dando spoiler, capítulo 23 do próprio Evangelho de Mateus, Jesus começa a descrever quem eram esses homens, os fariseus, os saduceus, os escribas. Ele diz, vocês são como um sepulcro caiado, vocês são bonitos por fora. Já foi no cemitério? Você já viu aqueles sepulcros todos bonitos, construídos? Então, Jesus estava fazendo essa comparação aos fariseus. Vocês são bonitos por fora, mas vocês são sujos pelo lado de dentro. Cheiram mal. Vocês até falam, vocês ensinam correto, mas vocês vivem errado, ou seja, vocês são hipócritas, porque vocês têm um discurso no lábio, mas na prática da vida vocês têm uma coisa totalmente oposta ao que vocês mesmos pregam. Então, para essa geração, eram pessoas que, embora conheciam, olha só, conheciam as escrituras, mas eles eram reprovados. Jesus fala, para vocês eu não quero fazer sinal algum. Entendeu? Para vocês eu não vou dar nenhum outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Jonas foi um profeta do Antigo Testamento, que Deus enviou ele a uma cidade específica, a cidade de Nínive, para pregar arrependimento. E Jonas não queria ir à cidade de Nínive, porque lá eles tinham o hábito de matar os profetas. Diz a história que muitos ninivitas pegavam os profetas de Deus e desciam eles vivos em tachos de óleo quente. Então Jonas disse, eu não quero ir lá. E Jonas fugiu de todos os meios. Pegou um barco, né? Uma vez pegou um barco e foi para uma direção oposta à cidade. E lá houve-se um grande alvoroço no mar. E as pessoas ficaram dizendo, por que isso está acontecendo? Jonas falou, sou eu que estou fugindo da orientação, da direção, estou desobedecendo a Deus. Lançaram ele no mar, o grande peixe engoliu, ele ficou 3 dias no ventre do grande peixe, depois eu acho que o peixe ficou indigesto, cuspiu na terra, né? E aí ele falou, tá bom, vou em Nínive, foi em Nínive, pregou arrependimento, inspirou a destruição da cidade, mas o povo verdadeiramente se arrependeu naquela época. Depois Nínive vai ser destruído lá na frente. Então é a esse Jonas que ficou 3 dias no ventre do peixe que Jesus faz referência. Jesus faz a analogia dizendo o seguinte, do mesmo jeito que ele fica 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias no ventre da terra. Ele estava falando, predizendo dele mesmo, acerca dele próprio, que ele seria morto, mas que depois de 3 dias de morto, ele ressuscitaria. Então ele está dizendo, essa geração aí que está me pedindo um sinal, eu não quero dar nenhum sinal para essa geração. Essa classe de pessoas aqui, escribas e fariseus. A não ser que eu vou ficar como Jonas ficou, eu vou ficar... O sinal seria a ressurreição. Eu vou morrer, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. O sinal da minha ressurreição é o sinal que eu quero que eles... Angelita! Eu quero dar para essa geração. Te interrompi, né? Olha aí, Angelita. Agora, pastora, por que é importante dizer isso? Dizer que Jesus ele está negando os sinais a uma geração mais perversa. Porque Jesus, por exemplo, não quer negar sinais a você e a mim. Jesus nunca negou os sinais aos seus discípulos. Muito pelo contrário. Quanto mais próximo de Jesus, mais sinais eles viam manifestações milagrosas. Quem eram os 3 discípulos mais próximos de Jesus? João Pedro. E aí, a lição de casa. E Tiago. Esses eram os 3 mais chegados. Por serem os 3 mais chegados, foram os que mais viram, mais participaram, sinais milagrosos. Exemplo, foram os únicos 3 que viram a ressurreição da filha de Jairo. Foram os únicos 3 que estiveram no Monte da Transfiguração. E viram Elias e Moisés, e Jesus transfigurado em glória, rosto resplandecendo, veste resplandecendo. Então Jesus não negava sinal nenhum,
né? Para aqueles que o seguiam, mas para os fariseus, sim. Isso. O sinal seria, então, só a sua ressurreição. Ressurreição. No 42, ele diz assim: a rainha do sul, Jesus continua falando, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Jesus ele fala dos ninivitas que se arrependeram através da pregação de Jonas, e Jesus fala da rainha de Sabá, que veio de uma terra muito distante para ouvir Salomão. Ela foi humilde, ela queria ouvir a sabedoria de Salomão. Então Jesus está dizendo para os escribas e fariseus, em outras palavras, vocês E ele diz assim, eu sou maior que Salomão. Vocês são piores do que os ninivitas, porque os ninivitas eles eram bárbaros, eles eram cruéis. Mas quando Jonas pregou arrependimento, eles se arrependeram. Vocês são pior do que a rainha do do sul. que a rainha do sul. Engraçado, e não existia comparação pior para se ouvir, porque nós estamos falando de um povo, pastora, que era judeu. E a promessa era para os judeus. Para os judeus. A rainha de Sabá era judia? Não. Nem judia era. Mas Jesus está dizendo, uma mulher que não era judia, que não estava debaixo das promessas, nem da aliança, essa mulher é melhor do que vocês. Porque ela veio para ouvir a sabedoria de um homem muito sábio que Deus tinha dado, Salomão. E eu sou maior que Salomão. Sou maior do que Salomão. E vocês não me ouvem. Jesus era maior, inclusive, em sabedoria do que Salomão. E vocês não querem me ouvir. Então, os ninivitas vão ressuscitar e vão condenar vocês. A rainha do sul, ela vai ressuscitar naquele dia. No dia do juízo. Vai condenar vocês. Então, isso aqui... É duro, né? Isso aqui foi uma palavra para esse povo que era o calo no pé de Jesus. Que era o calo no ministério de Jesus. O espinho. Mas mostrou que não adiantava nada conhecer tanto as Escrituras, mas não ter uma vida condizente com o que conhecia. 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos ou lugares secos, não é isso? Buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde eu saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Assim acontecerá também essa geração perversa. Quer que eu comente? Quero. Jesus está aproveitar que ele está aqui. Jesus está dizendo, se um espírito imundo sai de uma casa, ele quando sai, ele vai para um lugar ermo, ele vai para um lugar deserto, um lugar solitário. Só que depois de ir para lá, ele vai voltar para verificar o estado que está aquela casa. Se ele pode entrar nela de novo. E se ele encontrar a casa varrida, adornada, ele vai chamar outros 7 espíritos. Não, primeiro ele diz vazia. Vazia. Ele diz, voltarei para minha casa de onde saí. Voltando, a encontra vazia, varrida e adornada. Isso aqui é uma palavra sobre libertação espiritual. Entenda isso aqui. Quem tira o espírito imundo de dentro de uma pessoa é a autoridade, é o poder de Deus. Só Deus pode tirar um espírito imundo de alguém. O mesmo poder que tira o espírito, e olha o termo, imundo. Ou seja, quando o espírito imundo está habitando alguém, o que ele traz é imundícia. É como se essa casa espiritualmente está suja. Ela está suja. Que tipo de sujeira? Suja, ocupada. Nós estamos falando de sujeiras espirituais, tá? Sua casa pode estar limpinha e seu coração está sujo. Sujeiras do tipo mágoa, rancor, ressentimento, amargura, ódio. Vício.
impureza, ocultismo, imoralidade, tudo isso. Então, o espírito imundo habitando a vida da pessoa, ele suja toda a casa. O texto vai dizer que é o mesmo poder que expulsou o espírito, pastora, limpou a casa. Adornar enfeitou. Ele diz, quando o espírito ele volta, a casa não está mais suja. Não. A casa está varrida. Está limpa. A casa está, além de varrida, adornada. Adornada, o que é adorno, pastor? Enfeite. Enfeitada. Decorada. Quer dizer, o outro espírito que entrou na casa... Destrói a casa. Não, o espírito que expulsou o espírito imundo e entrou nessa casa fez o quê? Decorou. Limpou, arrumou, colocou adornos e colocou enfeites. Que espírito que faz isso, pastor? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, aqui é uma doutrina muito forte só nesse texto. É a doutrina de que o Espírito Santo limpa a casa, o Espírito Santo adorna a casa, ele cuida da casa, mas por alguma razão o texto vai dizer que a casa estava vazia. Que a casa ficou vazia, ou seja, saiu. O Espírito Santo estava dentro da casa nessa hora? Não. Para um espírito imundo voltar, retornar e entrar na mesma casa, está dizendo que a casa tem que estar vazia. Quer dizer, o Espírito Santo, com a autoridade e com o poder dele, tirou o espírito imundo da casa. O Espírito Santo entra dentro dessa casa. Por alguma razão? Ele limpa a casa, enfeita a casa. É por isso que alguém fala assim, meu Deus, fulano se converteu, parece que tá diferente, parece que tá bonito. Mas o Espírito Santo deixa a gente mais bonito, não deixa? É o Espírito Santo habitando e enfeitando a casa. Você, quanto libertando mais Espírito... a pessoa das suas sujeiras. Agora, se o Espírito Santo não estava lá mais dentro da casa, alguma coisa aconteceu que o Espírito Santo, por alguma razão, saiu. E saindo, a casa ficou vazia. E somente com a casa vazia é que aquele mesmo espírito imundo que havia saído pode regressar. E aqui eu sei que a gente faz uma leitura, né? A intenção é ler o Novo Testamento. Às vezes eu vou tentando te passar a mensagem central de tudo para a gente continuar lendo. Então eu faço comentários às vezes que são considerados básicos. Mas aqui a gente tem um ensino muito profundo acerca disso aqui, que eu faço questão de comentar, porque é algo muito relevante. Se não fosse algo importante, talvez eu não me aprofundaria mais nesse assunto. Mas existem pensamentos, correntes, sei lá, crendices, né? Pessoas que acreditam que uma vez que o Espírito Santo entra na vida da pessoa, ele nunca mais sai. Só que a Bíblia é o seguinte, todos os livros aqui, eles se completam e eles se explicam, e um não contradiz o outro. Então, toda a Bíblia vai mostrar que esse pensamento não é verdade. E por que eu preciso te dizer que não é verdade? Porque você pode acreditar nisso, achar que levando uma vida de qualquer jeito, ou ficando como os fariseus, né, na hipocrisia de uma vida dupla, escondendo pecados, sendo escravo do pecado, achar que o Espírito Santo está dentro de você. Claro que o Espírito Santo não vai sair de você por qualquer coisa. É verdade? Verdade. Não é aquele entra e sai, né? Entra e sai. Não. Mas existe um nível de resistência, de desobediência, de rejeição àquilo que Jesus te orienta, te fala, te ensina, que pode levar que o Espírito Santo saia da sua vida. E aí você precisa ter temor. Por isso que a Bíblia diz assim, acho que é Paulo que vai falar assim, ó, não entristeçais, pois, o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, se não houvesse o perigo de você perder, não haveria também a exortação para você cuidar. Você começa a falar do Espírito Santo, já começou a vir revelação aqui, né? Essa live não é para isso, né? Não é live de revelação. Então, quando nós estamos falando de casa cheia, você recebeu a libertação, você veio para Jesus, você está firmando seus passos em Jesus, sabe? Está dizendo que a casa está preenchida com o Espírito Santo. O espírito imundo, ele vai retornar
para verificar se a casa está vazia, ou seja, se essa pessoa retornou a práticas antigas. Você está entendendo? Se aquela pessoa abandonou a fé. Cuidado, a Bíblia diz que você tem que zelar pela sua fé, porque o mundo está apostatando da fé. Você não pode perder a sua. Então, se a casa estiver vazia, está dizendo, o espírito imundo, ele volta. E o que acontece? Ele traz consigo 7 outros espíritos piores do que ele. E a Bíblia diz aqui, nós acabamos de ler, o estado dessa pessoa fica pior do que antes do Espírito Santo ter entrado na vida dela e ter feito a limpeza. Gente, como prova de que a Bíblia é verdade, o que está escrito é verdade, você mesmo deve saber de situações de uma pessoa que veio para Jesus, de que se afastou, de que voltou para a vida de pecado e ficou pior. Vai dizer que você não conhece ninguém. Se você conhece, escreve aí. Conheço alguém assim. Jesus falou assim, assim acontecerá a essa geração. A geração, qual geração? Daqueles dias. Jesus está chegando, Jesus está expulsando demônios. Mas Jesus está dizendo, eu estou expulsando e eu estou limpando, deixando a casa varrida e adornada. Mas se o Espírito Santo não fizer morada, habitação dentro de vocês, o que vai acontecer é que o estado de vocês será 7 vezes pior. E Jesus, ele profetiza, vai ser assim com essa geração. Isso é bem interessante. Está dizendo, e nós vamos ver as gerações logo após o ministério de Jesus, se tornaram gerações 7 vezes mais endemoniadas. E ele diz no 24, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Isso é uma reflexão muito profunda. Muito profunda. Não, eu estou lendo errado. É outro texto. Mas existem, pastora, existe literatura falando sobre essa questão de ficar 7 vezes mais endemoniado. Literatura mostrando povoados, mostrando cidades que experimentaram grandes avivamentos, que experimentaram grandes visitações de Deus, conferências e viram, testemunharam milagres e maravilhas, mas se desviaram, se corromperam por alguma razão. E ficaram pior do que antes. E gerações inteiras, povoados inteiros, se tornaram 7 vezes piores em todos os sentidos. Em obras, em tudo. Então essa parte você entendeu, né? Então cuide do Espírito Santo, cuide do relacionamento que você tem com o Espírito Santo, cuide da presença do Espírito Santo na sua vida. A Bíblia diz que ele é o tesouro em vasos de barro, ou seja, ele é a coisa mais preciosa que nós possuímos dentro da gente. Amém? E para terminar, do 46 ao 50, diz assim, e falando ele ainda à multidão, eis que estavam lá fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer um que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, esta é minha irmã e minha mãe. Pronto. Sabe, esse já está todo explicado, né? Quando a família de Jesus chega e Jesus está no meio da multidão ensinando, alguém avisa para ele, tua família está lá fora, tua mãe está lá fora, os teus irmãos. E nessa hora, Jesus não dá à família dele, biológica, tá? Nós estamos falando de mãe, irmã, irmãos, não dá um lugar de destaque, não. Não coloca eles no centro, né? Não chega ali, não diz, manda abrir a roda, vem todo mundo, sai aquele, sai o outro, deixa minha mãe sentar. Deixa ali meus irmãos ali, num lugarzinho, no altar, separado. Não dá lugar de destaque, não. Isso quer dizer que Jesus não honrava a sua família? Nada a ver. Porque quando ele encontra o jovem rico, e o jovem rico pergunta o que precisa fazer para ser salvo, ele falou assim, guarda os mandamentos. Aí ele começa a dizer, honra teu pai, honra tua mãe. Então, sim, Jesus era alguém
que honrava a família, honrava o pai, honrava a mãe e os seus irmãos. Mas o que Jesus quis demonstrar aqui especificamente com essa atitude? Quando ele diz, meu pai, minha mãe e meus irmãos, é qualquer pessoa que faz a vontade do Pai que está nos céus. O que Jesus quer dizer com isso? O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Está dizendo, Justamente. Tá dizendo que quem faz a vontade do meu pai se torna para mim meu irmão, minha irmã e minha mãe. E minha mãe. Meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quer dizer, minha mãe. Hoje nós temos religiões que colocam a mãe de Jesus num pedestal muito elevado, né? É. E Jesus está dizendo o seguinte: se você faz a vontade do meu pai, para mim você é como minha mãe. Minha mãe. E Jesus ele está nesse texto diminuindo a sua mãe biológica ou equiparando ela aos outros, né? Tanto é que no texto diminuindo no sentido de colocar ela no mesmo patamar. Exatamente. No texto a mãe chegou, a mãe estava lá, né? E aí, mestre, sua mãe está ali fora. Para tudo que você está fazendo para atender sua mãe. Ele falou, não vou parar o que eu estou fazendo, não vou dar nenhuma predileção à minha mãe, à sua progenitora. Ele poderia simplesmente ter dito assim, diz que daqui a pouco eu vou lá falar com eles. Nem fez questão de ser educado. Não. Jesus né? fez questão de falar em voz alta. Ele fez questão de dizer o seguinte, a relevância do que eu estou falando e fazendo aqui não me qualifica a dar predileção para ela. Jesus está dizendo o que eu estou vindo fazer nessa terra e fazendo nesse exato momento faz com que vocês que me ouvem sejam tão importantes quanto a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Irmãos físicos, tá? Biológicos, porque tem gente... Isso aqui é um texto que prova que Jesus teve irmãos biológicos, teve outros filhos, José e Maria tiveram outros filhos ali. Então, basicamente é isso. Por quê? A mãe de Jesus não estava assim num patamar de importância, de relevância maior do que qualquer outra pessoa, acima de eu e você, por exemplo, que também estamos isso quer fazendo a vontade do Pai. Que quando nós entendemos isso pelas Escrituras, porque isso aqui é apenas uma passagem, nós vamos ter outras, entendeu? Mas quando nós entendemos isso, quer dizer que nós desconsideramos a importância de quem foi a mãe de Jesus? Não. Porque a Bíblia diz que ela foi bem-aventurada, escolhida, ela trouxe Jesus, ela foi o canal pelo qual Deus trouxe Jesus à terra. Ela só não é maior do que eu e você. Ela só não é maior do que eu e você. Ela não só tem no reino dos céus um destaque em termos de autoridade, você está entendendo? Maior do que Jesus, por exemplo. Tem um filme, lembra, Aguinaldo? Um filme bem conhecido, acho que é o Alto da Compadecida, não sei se você já viu, onde Jesus, ali é uma sátira, é um humor bem antibíblico, tá? Mas com certeza você já deve ter visto. Então, ali Jesus começa, quando algumas pessoas morrem aqui na terra e elas chegam lá diante de Deus, Jesus começa a questionar, dizendo, você levou uma vida assim, assado, você fez isso, você não é digno de entrar nos céus, o seu lugar vai ser outro lugar, você vai para a condenação eterna. E ali no filme, naquele humor, que às vezes a gente fica na cabeça e acaba aprendendo coisas erradas assim, né? Mostra que a mãe de Jesus começa a interceder, a questionar e a dizer, não, mas ele fez isso de errado por causa desse motivo, não, então perdoa, não. Então ela começa a ter ali naquele filme a representação do que muita gente atribui a ela o seu papel, né? E não é verdade, porque ela não tem essa autoridade diante de Deus. Tem uma outra passagem que alguma mulher chega a Jesus e fala assim, mestre, bem-aventurado o ventre que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ou seja, é muito bem-aventurada a sua mãe. Alguém falou isso para Jesus. Alguém falou isso para Jesus. Acho que está no Evangelho de Lucas, estava tentando achar aqui. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Quando disse assim, não, a sua mãe é muito, mas muito bem-aventurada. Jesus deu uma resposta que ela era, de fato, embora o anjo disse para ela que era, né? Falou. Jesus respondeu assim,
Antes, muito mais bem-aventurado são o quê? Os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: minha mãe progenitora, minha mãe física, carnal, é bem-aventurada. ela é Mas bem-aventurada. Ela não é mais bem-aventurada do que você, que procura ouvir e fazer a vontade do Pai. Então, eu quero que você entenda o que com isso. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente medita sobre as Escrituras, a gente entende qual é a vontade de Deus. E você vai ter capacidade, pelo Espírito Santo que te revela a palavra, de entender o que é costume de homem, o que é ensinamento de homem e o que é ensinamento da palavra de Deus. Exatamente. Você está entendendo? Ah, pastor, mas é certo isso que você está falando? Olhe então para o Novo Testamento, que é para Atos dos Apóstolos, né? Que é depois da morte de Jesus. Achei, pastor. Posso ler? Pode, mas rapidinho, que nosso tempo já passou. Lucas 11, 27 e 28. Deixa eu só concluir aqui. Eu estava falando? Olhar para a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos. Então, assim, é depois que Jesus morre... já passou o tempo, né? Já passou. Então deixa. É depois que Jesus morre, é depois que Jesus ressuscita e vai para os céus, inaugura-se ali o tempo dos Atos dos Apóstolos, né? Vem o Espírito Santo. Então, você não vai ver essa prática de adorar ninguém em toda a carreira ali dos apóstolos. Eles não endossam isso, eles não receberam esse tipo de ensinamento de Jesus, eles não receberam esse tipo de instrução de Jesus. Pelo contrário, quando alguém dentro da igreja ali começa a ter uma divisão, algumas pessoas dizendo assim, eu sou fã de Paulo, eu gosto de ouvir Paulo para mim é o top. Outra parte da igreja já diz, não, Saulo é melhor que Paulo, eu gosto mais de Saulo, porque Saulo... Apolo, né, desculpa. Apolo é melhor que Paulo. Então, quando começa a haver essa dissensão entre a igreja, Paulo entra em cena já para corrigir, e ele diz assim, nem Apolo, nem eu. Ele tira Apolo de cena e ele sai de cena também. Ele diz assim, Jesus morreu por vós, porque um rega, o outro planta, ou seja... Apolo trabalha no reino, eu trabalho também, um faz uma coisa, eu faço outra, mas quem dá o crescimento é Deus. Paulo centraliza Jesus. Paulo sai de cena, Paulo tira o corpo fora, Paulo, sabe, ele diz assim, não eu nem ele. Ele centraliza Jesus. Os discípulos tinham esse hábito, porque eles... E olha que Paulo nem andou com Jesus, né? Isso. Os discípulos tinham esse hábito, porque foi isso que eles receberam de Jesus. Agora imagina, por exemplo, se Paulo voltasse à Terra hoje... e visse que fizeram uma imagem de escultura para ele, tem um dia do São Paulo, uma procissão por São Paulo, os devotos de São Paulo. Imagina que contradição, o que Paulo não faria? Então, você percebe, através da leitura, que isso é costume de homens, foram impostos por homens, como doutrina bíblica, mas isso não é doutrina bíblica e nem foi ensinamento de Jesus. Isso. Amém? Se alguém quiser achar o texto que eu estava falando... Dá referência. Era só Lucas, capítulo 11, versículo 27 ao versículo 28. Lucas 11, do 27 ao 28, vai falar daquela outra passagem da mãe de Jesus. Então, você entende que quando discordamos, não é uma forma de ofensa às pessoas que creem diferente, mas é porque, biblicamente, não existe nada que endosse esse tipo de costume e nós não temos esse costume. Posso orar por revelação aqui? Não. Não. Então Sei. deixa. Foge muito do nosso propósito. Mas assim, quer que te chama em particular? Como é que é? Se alguém dessa live aqui sente uma dor no centro da coluna, depois nos chama no centro da coluna, no meio e no centro Chama da no coluna. privado. Chama no privado. Esses dias eu senti uma dor de cabeça e muito forte. E a Marli, a Solange falou pra mim, né, que tava com dor de cabeça bem na hora da live. Às vezes era pra gente orar junto. Mas como eu tô fazendo um vídeo sobre leitura mesmo, já passamos do horário, então chama a gente em particular, tá? Se alguém tá sentindo essa dor, nós vamos fazer uma oração por você. Então, Deus abençoe sua vida. Eu espero que você tenha entendido, mas tem dúvida também a respeito dos textos? Não fica na dúvida, não. Chame em particular que a gente responde. A intenção é que você aprenda
E não seja como os fariseus, que resistiam a tudo que Jesus ensinava, mas esteja sempre com o coração aberto para aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.